E eu quero mostrar para vocês uma dinâmica muito importante que acontece geralmente quando existe algum tipo de vício no sistema. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que essa bonequinha aqui que eu trouxe, ela vai representar uma cliente ou alguém que veio constelar o vício do filho, tá? Então a gente vai usar essa dinâmica, esse exemplo aqui. Então essa aqui é a cliente, tá? Essa aqui é a mãe, na verdade, do filho. Então você vai imaginar que esse filho é um jovem, tá? Não é uma criança, não. É um jovem que já tem mais ou menos uns 18 anos de idade, ou mais, né? 19, por aí. E tá aqui. Essa aqui é a mãe, esse aqui é o filho, tá? Esse aqui é o pai. Tá aqui. E aí eu vou trazer um elemento aqui, gente, pra gente representar o vício nessa situação. Quando a gente vai montar a dinâmica, ela funciona basicamente nessa estrutura. A mãe que veio constelar, que veio olhar para esse tema, ela, na verdade, preocupada com o filho, ela não olha para esse filho. Se você for observar aqui, essa mãe não olha, não vê o filho. Ela olha para onde? Diretamente para o vício. Geralmente é isso que acontece. Geralmente, o que essa dinâmica representa na verdade? Quando a gente fala de vício, existe um dependente, alguém que faz uso de alguma prática, alcoolismo, cigarro, vício em jogos, alguma questão de pornografia, tá? E aí o que acontece? Existe o dependente e existe geralmente nessa dinâmica um codependente, que é quem faz inconscientemente a manutenção desse vício. Por quê? Porque o codependente olha para o vício. Por que ele olha para o vício? Porque o que acontece? Qual que é essa dinâmica? Quando ele olha para o vício, quando ele fica refém desse olhar, qual que é a falsa sensação de poder que vem para ele? Quando o meu filho tem algum problema, quando o meu filho é viciado, ou quando o meu marido é alcoólatra, quando ele tá refém dessa dinâmica, eu sou importante. Por quê? Porque ele precisa de mim, ele precisa da minha ajuda. E na verdade, essa pessoa, esse aqui é só um exemplo, tá? Na verdade, essa pessoa não olha pro viciado de fato, ela olha pro vício. Por quê? Porque esse vício, esse problema, faz ela ter uma falsa sensação de poder e de importância, de que ela, né, é quem precisa salvar, é quem precisa ajudar. Então é uma pessoa que se torna a cuidadora compulsiva, é uma pessoa que se torna realmente aquela que fica somente alimentando inconscientemente, fazendo a manutenção da dinâmica, a manutenção do problema. Por quê? Porque quando, por exemplo, esse filho, ele não tem nenhum problema, quando esse filho, ou esse marido, ou quem quer que seja aqui na dinâmica, não tem nenhum problema, aí ele não é cuidado, ele não é visto, né? Ele não recebe atenção. Na verdade, muito pelo contrário, quando essa pessoa não é o problema, aí ela é maltratada, aí ela só recebe cobrança. E aí, essa pessoa aqui, que é refém do vício, que fica presa nessa dinâmica, ela entende que a resposta de quando ela está no problema é diferente. Aí eu recebo mais atenção, aí eu recebo mais cuidado. E é por isso que quando a gente vai olhar uma dinâmica de dependente e codependente, geralmente, gente, o dependente, ele é como se fosse um bebê. É como se fosse uma criança que fica buscando inconscientemente alguém que cuide dele, fica buscando uma mãe. É por isso que na constelação a gente vai trabalhar aqui, gente, funções, tá? E quando a gente olha para essa dinâmica aqui do vício, a gente geralmente vê um filho preso numa esfera materna, tá? Por que esfera materna? Porque quando a gente fala de funções materna e paterna, a gente tá falando que a mãe, né, e geralmente é assim, e precisa ser assim, na verdade, a mãe é aquela que nutre, que acolhe, que protege, tá? Então é aquela que faz esse movimento aqui. E o pai, a função paterna, é aquela função de vai pro mundo, assume riscos, vai fazer o teu, sabe? E aí, o que acontece? Quando falta a função paterna, quando essa função paterna não está disponível, e qualquer pessoa pode fazer função paterna, tá? A mãe também pode fazer função paterna, o pai também pode fazer função paterna. Não quer dizer necessariamente que o codependente vai ser sempre a mãe, tá? Não, gente, pode ser a esposa, pode ser o pai. Quantos e quantos exemplos que eu vejo de pais super protetores, principalmente quando a filha é mulher, de um pai que não consegue deixar a filha ir, tá? De um pai que não consegue fazer essa função de deixar o filho ir para o mundo. E qual que é essa dinâmica quando falta a função paterna? Do filho ficar refém dessa simbiose, desse lugar, dessa esfera materna, dessa esfera limitada, e ele não consegue desenvolver tudo aquilo que uma função paterna pede, que é muitas vezes saber os limites, né? Então, o que a gente vê muitas vezes quando falta a função paterna muitas vezes essas pessoas
tendo que buscar limites na sociedade. Não encontrou limite em casa, né? E acaba sendo refém, na verdade, das regras externas, das regras do sistema. Por quê? Porque faltou função paterna em casa. Eu vou trazer aqui, oh meu Deus, onde que eu anotei? Tá, eu vou trazer aqui a fala do Bert sobre essa questão de funções, tá? Ele vai dizer o seguinte: o vício é a vingança da criança contra a mãe, contra a função materna, tá? Pelo fato de não poder tomar nada do pai. O vício surge quando a mulher despreza o marido e dá a entender à criança que nada de bom vem do pai e que tudo vem somente dela. Então a criança toma tanto da mãe que se prejudica. Certo, gente? E essa mensagem aqui, ela pode ser em gestos muito sutis, tá? Pode ser um problema no relacionamento do casal e que a mãe muitas vezes expõe para o filho, onde a mãe, ou quem está exercendo essa função materna, dá a entender que muitas vezes a vida aqui fora é muito perigosa, fica aprisionando o filho, fica super protegendo o filho, tá? E o filho, refém dessa simbiose, desse lugar, se sentindo sufocado, qual que é a grande questão? O vício é o meio mais fácil, mais rápido de eu me anestesiar desse sufocamento. E ao mesmo tempo eu continuo tendo ali a atenção da minha mãe e do meu pai, ou do meu pai, né? Ou quem quer que esteja fazendo essa função do codependente, daquele que fica fazendo inconscientemente a manutenção do vício, tá? E aí o que a gente precisa compreender? Um filho, quando acontece essa dinâmica de falta, porque o vício é quando falta algo, sabe? Quando a gente não tem essa outra porção de nós. Porque o que acontece? Nós somos, na nossa base genética, 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Quando nos é impedido, quando existe essa impossibilidade, essa trava de não poder tomar o nosso pai no nosso coração, de não poder recebê-lo de alguma forma, de não considerá-lo, de não ter, dar a devida importância para ele no nosso coração, a gente busca o nosso pai no mundo de maneiras equivocadas. Através do vício, muitas vezes, tá, gente? E aí, o que acontece? O Bert completa dizendo o seguinte: torna-se viciado aquele ou aquela a quem falta algo. Para ele, o vício é um substituto para o seu vazio. Portanto, como é possível curar um vício em nós? Reencontrando aquilo que nos falta internamente. Ninguém é capaz de se sentir inteiro e completo sem o seu pai. E aí, o que eu quero que vocês entendam? Quando ele fala de pai aqui, a gente está falando de função também, tá? A gente está falando que faltou função paterna. Se eu não encontro essa função paterna, né, fora, eu, como filho e como alguém que estou presa nessa dinâmica de vício, preciso desenvolver em mim essas funções. Preciso desenvolver em mim essa função paterna, tá? Preciso aprender a ir para a vida. Preciso aprender a sair dessa esfera de influência materna. Preciso aprender a sair dessa simbiose. Preciso aprender quais são os meus limites. Preciso aprender a ser uma pessoa mais ativa. Por quê? Porque o pai é essa porção de ação. O masculino é ação. E uma pessoa que fica presa e refém de algum tipo de vício é porque ela tá num modo passivo. É porque ela só quer receber, só quer absorver, só quer se anestesiar, né? E quando a gente fica nesse modelo, preso nessa dinâmica, é porque de alguma forma a gente não desenvolveu essa função dentro de nós. É porque a gente tá refém dessa esfera materna que é mais passiva, que é onde eu recebo, é onde eu busco atenção, é onde eu busco exigir dos outros que eles façam por mim. Porque a dependência também é um modo vitimado. Quando você for olhar bem de perto para alguém que tem algum tipo de desvio nesse sentido, no fundo é uma pessoa extremamente mimada. Os outros estão me devendo ainda. Entende? E é geralmente uma pessoa que não faz as pazes com o seu próprio pai. Que guarda muitas vezes muito ressentimento do pai, que guarda muita mágoa do pai, que fica preso também nesse olhar da mãe ali, né? Então, às vezes o relacionamento não foi bom, então às vezes o filho fica preso nessa dinâmica e não consegue se desenvolver e busca meios de fugir dessa simbiose com a mãe, busca meios de se anestesiar desse fio invisível que ainda conecta muito o filho a esse lugar aqui, ó.
Porque qual que é a grande questão? Aqui, percebe que aqui existe uma manutenção do problema. Quando o filho se torna o problema, e geralmente quem tem algum tipo de vício, algum tipo de dinâmica assim, é geralmente quem guarda, é isso que o Bert fala, quem guarda mais amor, quem tem mais amor pelo sistema. Porque na medida com que eu me torno o problema, aí muitas vezes eu mantenho os meus pais unidos. Então, às vezes, o filho que se torna um problema, ele mantém os pais mais unidos, né? Porque os pais não podem, deixam de lado muitas vezes as suas próprias discussões para poder dar atenção para essa dinâmica aqui. E em contrapartida, gente, quando existe essa dinâmica de vício aqui, quem é o codependente, quem fica nesse papel de salvador, de cuidador compulsivo, ele se sente extremamente importante. Então, enquanto o outro precisa de mim, eu sou útil, eu tenho uma função. Eu sou importante na vida dele. E geralmente essa pessoa aqui não consegue deixar de exercer esse papel de importância. Então é uma dinâmica que se retroalimenta. E a grande questão é que o codependente não enxerga que ele também está doente, né? Ele enxerga que o problema é o outro, que o problema está fora. E não que essa postura de querer salvar o outro, de alguma forma tratá-lo como uma criança, como um bebê, também é uma forma doentia de amor. Certo, gente? Então não adianta nada a gente pensar assim que o problema está fora, que o problema é o outro, que o outro precisa ir numa clínica de reabilitação, porque o problema é só ele e ele vai lá, passa um tempo, fica internado, sabe? Se isenta dessas práticas e volta para o ambiente doentio, aquilo tudo retorna também. Então o tratamento precisa ser sistêmico. Sistêmico. Todo o sistema está doente. Será que o codependente pode adquirir alguma doença? Com certeza, porque o codependente, ele não olha para si, ele olha para o outro. Para o outro não, na verdade, para essa dinâmica aqui. Para aquilo que o outro precisa, aspas. Porque, na verdade, esse outro precisa de uma corda para a vida, de que ele é adulto também, muitas vezes. Outra questão importante aqui, gente, é que o vício é uma forma de morrer mais rápido, tá? O dependente muitas vezes olha para a morte. E às vezes, para o codependente é difícil de aceitar isso. Por isso que muitas vezes ele passa a vida toda tentando resgatar, tentando salvar o outro. E não percebe que muitas vezes aquilo é uma escolha do outro, consciente ou não. E é difícil do codependente olhar para esse lugar e aceitar a sua própria impotência diante dessa situação. E o problema é que ele se vê muito grande nessa situação toda. Ele se vê como o salvador, aquele que é o ajudador, aquele que pode salvar o outro. E no profundo não é bem assim. Da forma como essa dinâmica é feita, o problema não cessa, na verdade, a solução não vem. Tá? E eu já vou trazer para vocês todas as questões aqui, os passos para a gente poder entrar numa dinâmica mais sadia, tá? E aí o Bert mesmo vai dizer o seguinte: a fidelidade ao sistema da família pode levar alguém a ter um desejo inconsciente de morrer pelo outro. É preciso ter em mente que a exploração dos vícios se mostra como uma tentativa de suicídio em disfarce. E muitas vezes é uma medida, né, uma maneira de não estar mais separado, de não se ver mais separado daquele ente querido. Então, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que algum irmão seu faleceu cedo. E você percebe que tem uma pulsão de morte, um vazio na sua vida, uma falta de vontade, sabe? Uma falta de vontade de se desenvolver, de conquistar as suas coisas. Por quê? Porque existe esse desejo inconsciente de morrer no lugar do outro, de seguir o outro, de muitas vezes não estar mais separado desse outro, né? E aqui eu dei exemplo de irmão, mas pode ser um pai que faleceu cedo, pode ser um ex-marido, enfim, pode ser qualquer pessoa, um filho, tá? Um filho, muitas vezes, um filho que faleceu, e você fica refém, na verdade, daquela pulsão de morte, daquele desejo inconsciente, e acaba se refugiando, se anestesiando no vício e fazendo esse tempo diminuir, o seu tempo de vida, tá? Então, tudo isso é uma medida inconsciente de você voltar para esse lugar onde estão vocês dois juntos, certo? E aí, gente, o Bert vai completar também essa questão do vício dizendo o seguinte: o ato de fumar conscientiza a pessoa ali, né? E agora falando de cigarro, do quanto ela sente falta de algo. Quando deseja ou precisa fumar, sente o quanto lhe faz falta, por exemplo, o seu pai. Assim que se prepara para tragar o cigarro, imagina seu pai.
Então traga a fumaça profundamente em seus pulmões, olhando para o seu pai, dizendo-lhe internamente: tomo você em minha vida e em meu coração. E fuma até sentir seu pai dentro de si. Algo similar vale também para o álcool. Aquele que se tornou doente devido a este vício brinda com o pai antes de beber. Então bebe lenta e profundamente, sorvendo seu pai a cada gole, até sentir-se preenchido por ele e vivenciá-lo profundamente. Gente, é engraçado, a gente vê isso nas constelações, tá? Quando a gente olha para alguém que tem alguma dinâmica assim, e a gente pede que a pessoa respire profundamente e sinta a força do pai, a gente percebe muito bem essa dinâmica, do quanto que essa pessoa sente falta e no vício ela busca essa prática. O sistema como um todo precisa compreender que o adicto, né, ou o viciado, ou né, o dependente, vamos dizer assim, não é o problema, tá? Ele não é o problema, porque a fantasia se dá quando eu acredito, né, na minha inconsciência de que o problema está fora, e quando essa pessoa mudar de vida, aí a minha vida vai estar resolvida. Quando essa pessoa mudar, aí os meus problemas estão resolvidos. Quando, na verdade, todo o sistema retroalimenta essa dinâmica. Todo o sistema está doente. Por quê? Porque as ordens estão invertidas. Porque ninguém reconhece a sua própria função. Então, qual que seria o correto aqui, gente? A mulher precisa primeiro ver o marido. Porque ela não estava vendo o marido. Ela não vê, ela não olha o marido. A mulher precisa ver o marido. Por quê? Porque a relação veio antes. A relação de casal veio antes. E quando essa ordem não funciona aqui, ó, e de alguma forma o casal se dispersa, e essa mulher ainda tá presa em uma dinâmica inconsciente de ser importante para alguém e ver essa oportunidade aqui, isso nunca vai cessar. Entende? Então, tem uma fala do Bert que ele diz, né, que é a mãe que disponibiliza o acesso ao pai quando o filho ainda é criança. Eu sei que na teoria isso é muito bonito, mas na prática não funciona bem assim. Na prática, eu sei que existem muitos sistemas que não têm essa consciência. Mas o filho precisa, né? Se isso não é possível, não foi possível lá atrás da mãe disponibilizar, se essa ordem já não estava correta, o filho precisa aprender a receber o seu pai no seu coração. O filho precisa aprender a receber e desenvolver essa função paterna. Se esse pai foi ausente, não esteve disponível, é o filho que precisa tomar a força dessa função dentro de si. É o filho que precisa olhar para frente, para sua própria vida. Independente do que tenha acontecido aqui atrás. Então, se isso não foi possível na história de vida do casal, agora é o filho que tem que desenvolver essas funções dentro de si. Ele precisa desenvolver uma maternagem de se acolher, se nutrir de uma forma saudável, tá? Precisa oferecer essa maternagem de se oferecer apoio, de se proteger. E também precisa desenvolver função paterna, função de ir para a vida, seguir em frente, que é o quê? Ação, encarar mais riscos, ir para o mundo, né? O Bert fala que o pai é o caminho para o mundo. Só que esse mundo, não de uma maneira equivocada, não um mundo cheio de anestesias, né? Um mundo onde você possa criar um lugar diferente para você, mesmo que aqui atrás a dinâmica tenha sido doentia. E outra coisa importante, agora para quem se vê como um codependente, né? Como alguém que de alguma maneira tenta o tempo todo, e eu falo, gente, por experiência própria, tá? Porque eu também sou codependente, eu nasci numa dinâmica onde tinha vício na minha família, desenvolvi esse traço em mim, e eu precisei aprender a duras penas os limites entre essas relações, entre aquilo que realmente é meu, que é uma responsabilidade minha, que eu preciso olhar, e aquilo que na verdade pertence ao outro, que é um caminho dele, que ele precisa seguir, que ele precisa encarar, que ele precisa desenvolver, e olhar para esse outro não como uma criança, não como um bebê, né? Não sendo a mãe desse outro mais, mas olhar para esse outro como um outro adulto, que tem capacidade de caminhar com as suas próprias pernas.
Certo, gente? Então, o codependente precisa parar de ficar nesse lugar de mãe dos outros, tá? Então, por isso que eu disse pra vocês, quando existe essa dinâmica de vício, existe alguém fazendo essa função materna. Então, pode acontecer num relacionamento de casal isso. Pode acontecer que esse homem aqui desenvolva um alcoolismo, algum tipo de vício, e ele busque inconscientemente uma mãe ainda, porque o viciado se comporta como se fosse uma criança, e essa mulher corresponde a esse papel. E aqui volta novamente, funções erradas. Esse homem tem mãe, esse homem tem pai. E é assim que a gente precisa olhar para todas essas dinâmicas aqui, ok? Gente, não estava programado, mas eu quero convidar vocês para a gente poder fazer um exercício sistêmico aqui. Pode ser? Ok, vamos lá então, gente. Só para finalizar, vou pedir para vocês fecharem os olhos, aí onde vocês estiverem. Vocês vão fazer uma respiração profunda, puxando bem o ar, soltando devagar. Isso. Mais uma vez, puxa bem o ar, solta lentamente, relaxa o seu corpo. Ótimo. E agora, pessoal, eu vou pedir para vocês imaginarem os seus pais na sua frente, sua mãe e o seu pai. Percebe como que você se sente? Percebe toda a resistência que existe nesse relacionamento? Quão difícil foi também para você? Quão difícil foi para eles também? Você vai olhar primeiro no rosto da sua mãe e você vai dizer para ela: mãe, muito obrigada por tudo. Você já me deu o suficiente. Você vai olhar para o seu pai e vai dizer para ele: pai, agora eu vejo você. E através de vocês dois, eu estou aqui. E é isso que importa. Quero que você imagine que você dá um abraço na sua mãe, no seu pai, como se estivesse se despedindo nesse momento deles, para poder seguir o seu caminho. Agora fortalecido, fortalecida. E eu vou pedir para você imaginar que você se distancia um pouco deles. E você vai seguindo o seu próprio caminho. E nesse caminho, eu vou pedir para você sentir, imaginar, se conectar com todas as experiências que você ainda deseja viver, porque a vida está viva. Todas as pessoas que vão com você na sua jornada também. Você vai olhar para o rostinho de cada uma delas e vai dizer: a vida é aqui agora. Respira fundo. Quando você se sentir pronto, se sentir pronta, você pode abrir os seus olhos devagar.